Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Quero glorificar ao nome do Senhor por mais essa oportunidade abençoada, a qual Ele sempre nos permite poder falar dele, falar deste Deus que tem feito tanto em nosso favor. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, você mulher que está entrando aí. Seja muito bem-vinda. Claro, não posso deixar de te pedir para que você compartilhe esta live, mande para suas amigas, para as mulheres que você conhece, para que elas também sejam abençoadas por esta live. E eu tenho certeza que elas serão, em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Então, compartilhe esta live, mande para outras pessoas que precisam ouvir esta palavra de hoje. Hoje nós iremos trazer o assunto, mais uma vez, de cura interior. Iremos trazer dentro da palavra a história da mulher samaritana, aquela que encontrou Jesus no poço de água. E ali Jesus transformou a vida dela. E a mais para frente nós teremos trazer sobre ela e você vai ver o quanto que é linda a história desta mulher e o quanto que é parecida com a sua história. Graças a Deus. Deus é fiel. Vai compartilhando, vai mandando este vídeo para outras mulheres. E eu tenho certeza que você vai receber aí a graça do Senhor, o seu galardão por estar compartilhando a palavra do Senhor. Peço também para que você escreva aí nos comentários de onde você está vendo essa live, se você é daqui da cidade de Limeira, se você é de outra cidade. Escreva aí, eu quero conhecer você mais de perto. E quem sabe, em nome de Jesus, em breve a gente marque um encontro e a gente faça um encontro de nós mulheres, não é verdade? E eu tenho certeza que vai ser mais bênção ainda, em nome de Jesus. Mais uma vez, o nosso tema hoje vai ser a mulher samaritana que recebeu de Jesus, do próprio Jesus. Ela falou face a face com Jesus, ela recebeu esse privilégio dado a dele para ela, de poder encontrar o mestre, o nosso rabi, e ela teve uma vida transformada. Essa live é para você, mulher, que tem carregado um peso, tem carregado um sofrimento, e você sabe que ele está aí, e você não aguenta mais, não sabe o que fazer. Então eu creio, em nome de Jesus, que nesta live, neste vídeo, eu vou poder te passar a direção que o próprio Deus nos dá, para que esse peso não seja mais carregado por você. Porque às vezes você tem tudo sob controle aqui do lado de fora, né? Mas do lado de dentro não tá legal, não tá bom. E a gente precisa de cuidar desta parte interior sua, tá bom? E nós vamos cuidar com Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui dessa live com um norte, uma direção para onde você deve ir. O que fazer? O que fazer agora? Tá, eu tô sentindo isso, identifiquei, e o que fazer agora a partir desse momento que eu identifiquei essa dor, identifiquei esse problema. Então eu quero que em nome de Jesus você tenha esse norte para você ser guiada pelo próprio Espírito Santo, o que deve fazer, qual o próximo passo, e eu tenho certeza que ele irá fazer isso com uma maestria que só ele consegue fazer, em nome de Jesus. Se você não me conhece, sou Franciele, pastora da Comunidade Batista da Fé, e nós estamos num processo de cura interior, onde eu mando todos os dias o processo, dia após dia, dia 1, dia 2, e assim por diante. Serão 40 dias de cura interior, e eu mando lá todos os dias, eu posto no canal do WhatsApp, Comunidade Batista da Fé Mulheres, este processo de cura que nós temos passado juntas. E toda sexta-feira eu tenho feito esta live como um ânimo, também uma direção, e eu tenho certeza que dentro desses 40 dias, essas lives de sexta-feira, aliada a essas mensagens que eu tenho postado todos os dias lá, também tem devocional, também tem confissão de bênção, estudos da palavra, é um canal bem completo, e eu tenho certeza que tudo isso junto a gente consegue deslanchar, a gente consegue juntas, porque eu sempre falo, nós somos muitas mulheres para andarmos sozinhas, então juntas a gente consegue sair desta zona de perigo que é a dor. A dor é uma zona de perigo e nós precisamos
de caminhar sem ela. Nós precisamos de aprender a andar. Passamos por luta sim, mas tem uma vida após a luta. E a gente quer aprender como fazer isso. E aqui nessa live, no canal do WhatsApp, eu tenho passado um pouco dessa direção que o Senhor tem nos dado. E eu tenho certeza que muitas têm sido impactadas, porque eu tenho recebido testemunho dessas mulheres e elas têm recebido bênção do Senhor, direção, uma chance, uma nova oportunidade de fazer diferente. Também já quero te pedir também para que você prepare aí a sua Bíblia, um chazinho, um copo de café, uma xícara de café, ou então, melhor ainda, um copo com água. Separe aí, deixe tudo no jeito. Esse momento é para você, esse momento que nós vamos passar aqui juntas é para, em nome de Jesus, unirmos força em Cristo Jesus e a gente conseguir caminhar, fazer essa longa jornada que é um dia, que é o foco, um dia chegar lá no céu. Mas enquanto a gente não chega lá, há um caminho a ser percorrido e esse caminho precisa de ser acompanhado, precisa de ser administrado, precisa de ser cuidado, zelado, porque ele não é um caminho curto, é um caminho longo. Então nós precisamos de estar passando por ele na direção do Espírito Santo. E ele quer mais do que tudo, mais do que todas nós, trazer essa direção para a nossa vida. Então vai compartilhando, escreva aí, prepare a sua Bíblia, prepare seu chá, seu café, sua água e logo mais nós iremos voltar. Quando eu voltar aqui de novo, a gente vai falar sobre a mulher samaritana. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos mais agora para a palavra. Pega aí a sua Bíblia, pegue ela no livro de João, capítulo 4 e versículo 4. A palavra diz assim, é João 4, porém o versículo é o 14. E a palavra diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar, que salte para a vida eterna. E aí nós iremos agora, ainda no capítulo 4, mas para o versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele.
Glória a Deus, aleluia. Como eu disse, essa história é a história da mulher samaritana. Essa mulher, a palavra do Senhor diz que era por volta de mais ou menos o meio-dia, horário de almoço, horário em que o sol está bem quente, está bem no alto, nós sabemos disso. E ela foi ao poço de água, né? Buscar água com o seu cântaro. Cântaro era um vaso bem grande, pesado, porque era de barro, então ele sozinho já é pesado, imagina com mais a água, mais pesado. E isso ela carregava sozinha, ao sol do meio-dia, no meio do nada, um lugar ermo, porque os poços d'água normalmente é no local mais distante das casas, né? E era um local público, então o poço d'água nesse momento e todos os momentos da passagem bíblica é um lugar público, onde as pessoas daquela cidade têm acesso, todas as mulheres tinham acesso àquele poço. E essa mulher, ela morava ali em Samaria. E ela seguia a vida dela assim todos os dias. Porém, Jesus, a palavra do Senhor diz lá no início do capítulo 4, que Jesus passava por Samaria. E os seus discípulos foram buscar alimento, buscar comida no mercado, e ele foi até esse poço sozinho. E a palavra do Senhor diz que ele chegou lá e ele sentou. Jesus sentou lá no poço e ficou lá. E quem chega lá? A mulher samaritana. Ela chega no sol do meio-dia, um sol escaldante, chega com um cântaro vazio, porém pesado, e ela vai buscar água. E a Bíblia diz que Jesus olha para ela e ele pede água para ela. E Jesus era judeu, mas ela não era. E aí ela falou, e ela vira para ele e diz assim: você está me pedindo água? Mas você é judeu. Porque havia ali toda uma questão de política, toda uma questão de cultura, que era um povo que não sempre tem. Gente, o ser humano não mudou em nada. Essa época, Jesus ainda era vivo, há muitos anos atrás, e sempre havia essa divisão de classes. Sempre houve. E nada mudou hoje. Hoje também é assim. As pessoas fazem um pouco mais disfarçadas, mas ainda existe. E aí Jesus fala para ela assim: mulher, se tu soubesse quem te pede água, você não me daria, mas você me pediria. Porque eu tenho a água que flui, vida eterna. E aí essa mulher, ali meio sem entender, confusa. E eu te falo por que ela estava confusa. Ela estava confusa porque ela era uma mulher abandonada, ela era uma mulher solitária, ela era uma mulher que não tinha nenhuma perspectiva de futuro, de presente. Ela apenas estava vivendo, apenas estava empurrando a sua vida, como diz um ditado antigo, empurrando com a barriga. Ela estava ali simplesmente indo buscar água para não morrer de sede, fazia suas coisas para não morrer de fome, enfim. E aí a palavra do Senhor diz que essa mulher ficou intrigada, um judeu estava falando com ela, e ela insiste: você está mesmo pedindo água para mim? E aí ele diz assim: sim. E aí ela fala assim, Jesus começa a falar para ela, a discorrer sobre que há um tempo chegado, que não iremos mais buscar a Deus nem nos templos, nem nas montanhas, mas será de todo o coração e de toda a verdade, com toda a sinceridade da alma. E essa mulher, ela então se conecta com Jesus naquele momento e diz assim: é mesmo isso que vai acontecer? Está chegando esse momento? Por quê? Porque ela era uma mulher que era desprezada. Então, por ela ser desprezada pela sociedade, ela não podia entrar nos templos. As mulheres naquela época já eram muito excluídas desse tipo de sociedade, desse tipo de social, né? Então, elas não iam no templo, eram os homens que iam e traziam para elas tudo aquilo que era passado no templo. Então, ela dizia assim: olha,
é mesmo que não vai ter mais um templo para ir, porque ela era julgada por todos. Não vai ter mais os montes para ir, porque ela era julgada pelo povo, pela sociedade. E aí ela fica feliz de saber que então vai ser em espírito e em verdade, vai ser com a busca da alma, do coração e em qualquer lugar. E Jesus fala para ela sim. E aí ela diz, poxa, então eu fico muito feliz. E aí sabe o que ele diz para ela? Vai lá e chama o teu marido. Olha como Jesus age. Ele tocou na ferida. Você percebe? Eu vejo isso em Jesus. Jesus, ele é uma pessoa muito calma, muito serena, muito amável, uma pessoa muito doce, muito meiga, mas ao mesmo tempo ele não foge de confronto. É extraordinário esse Deus, né? Ele não foge de confronto. E ele toca na ferida dela. E ele diz, vai chamar o teu marido. E ela diz assim, eu não tenho marido. E ele fala assim, disseste bem, porque este é o teu quinto marido, mas ele não é teu marido. E aí ele toca na ferida. Só que Jesus não toca na ferida num tom de humilhação, num tom de julgamento, mas ele toca na ferida porque ele tem poder para curar. Ele tem remédio para curar. Então é por isso que ele toca na ferida. Ele tem essa autoridade para tocar. Ele tem esse poder para tocar. Então é extraordinário. Aqui eu acho muito assim lindo, porque como Jesus ele toca a nossa ferida quando ele vem de encontro com a gente. Mas não no sentido de nos afrontar, de nos humilhar, de nos ofender, de nos julgar. Não, mas ele toca na nossa ferida tipo assim, eu tô tocando porque eu sei que é aí que dói, e é aí que eu quero curar. É nessa área aí que eu vou curar. E a gente tem medo muitas vezes de tocar na ferida, porque causa dor, causa incômodo, né? É terrível. Porém, eu tenho uma coisa para te falar aqui. Muitas das vezes você tem escondido uma dor, um sofrimento, uma preocupação, um medo, uma ansiedade atrás de sorrisos, atrás de uma rotina agitada, uma rotina de correria. E você tem escondido essa dor interna. Você tem escondido essa preocupação, esse trauma. Você tem escondido isso. Mas sabe, Jesus, ele não pede para você esconder. Jesus, pelo contrário, ele fala, vai chamar o teu marido. Jesus está dizendo, é essa dor aí que eu quero. É essa dor que eu quero que você abra mão. É sobre isso aí que eu quero que você dê esse fardo pesado para mim e eu vou te dar o meu fardo que é leve. É sobre isso daí. E Jesus está falando justamente isso com essa mulher. Percebam que quando essa mulher ela chega no poço, ela chega ao sol do meio-dia. Meio-dia. É um sol bem forte. Bem difícil, não é verdade? Sol do meio-dia é um sol ardente, que queima a alma da gente. E ela chega nesse horário. E ela não só está sozinha, ela ainda carrega o cântaro, que era de barro. Então, essa mulher caminha sozinha, ao sol do meio-dia, carregando um cântaro muito pesado. E ela vai voltar com ele mais pesado ainda, porque ela vai colocar água nele. E voltar no mesmo caminho do meio-dia, na mesma distância, e sozinha de novo. Só que ela encontra com Jesus. Esse antes, essa chegada dela no poço, retrata como muitas pessoas têm andado. Têm andado pesado, carregando sofrimento, carregando dores, carregando traumas, carregando 5 maridos, como era o caso dela, a história dela. Mas quando ela para ali, ela tem o privilégio de encontrar com Jesus e ele
toca nessa ferida onde só ele podia curar, ele está dizendo para ela: larga esse cântaro. Por que você está vindo aqui todos os dias, ao meio-dia, sozinha, carregando um peso para buscar uma água, mas você sabia que eu posso suprir essa sede? Às vezes, nós mulheres temos assim a necessidade de suprir uma carência, de suprir o buraco, o vazio de uma dor. Ela chegou ali no poço ao meio-dia carregando um cântaro vazio. E ela enchia ele de água e voltava com ele cheio. Mas era um cheio momentâneo, porque aquela água logo se acabava. E no outro dia ela tinha que voltar tudo de novo e encher de novo aquele cântaro vazio. E quantas vezes nós mulheres estamos carregando pesos, fardos de histórias tristes, de traumas, de insegurança, de preocupação, de sofrimento, de relacionamentos. E todos os dias a gente vai lá, às vezes é subconsciente. A gente acaba gastando um dinheiro naquilo que não é pão. A gente acaba sempre ali mudando a nossa fisionomia, muda isso, muda aquilo, faz cirurgia aqui, faz cirurgia lá. A gente está sempre mudando isso, tentando saciar esse desejo, tentando saciar esse vazio, tentando encher esse cântaro vazio. Mas a gente não percebe que nós estamos todos os dias, ao meio-dia, com o cântaro vazio, solitárias, de novo, e de novo, e de novo, no mesmo caminho. E todo dia nós temos feito isso, há muito tempo, mas nada mudou. Todo dia, ao meio-dia, o cântaro está vazio de novo. Todo dia, ao meio-dia, eu tenho que ir de novo encher esse cântaro. E é sobre isso que Jesus estava falando para ela. Mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você não me daria água, mas você iria pedir para mim, porque eu tenho a água que você precisa. É sobre isso. E talvez você, mulher, chegou aqui nesta live assim. Você está com esse cântaro vazio. De novo. Ao sol do meio-dia. De novo. Solitária. De novo. E Jesus está me usando para falar para você: eu não quero dessa água que você está tentando me dar. Eu quero que você se preencha com a água que eu tenho para você. Porque essa sim, você não vai ter sede mais. Essa sim, você vai saciar esse vazio, esse buraco, essa solidão, esse medo, essa angústia, essa insegurança, esse trauma, essa dor. Essa sim. Sabe, mulher, Jesus, a palavra do Senhor nos diz que Ele cura quem tem o coração quebrantado e Ele cuida das suas feridas. Mas não tem como o Senhor Jesus curar uma ferida que você não identifique ela. E isso nós temos falado muito no nosso cura interior, nosso processo de cura interior, que nós temos feito acompanhamento de 40 dias comigo, as mulheres têm feito, através do canal do WhatsApp da igreja. E lá eu tenho falado sobre isso. A dor, ela tem que ter nome. Ela tem que ter nome. Então, antes de qualquer coisa, você precisa de identificar essa dor. Identifique se essa dor é trauma.
Identifique se essa dor é medo, se essa dor é rejeição, se essa dor é abandono, se essa dor é sofrimento, se essa dor ela é cansaço. Que tipo, qual é o nome da sua dor? Você precisa de identificar, porque não tem como você chegar em uma consulta médica e dizer assim, ai doutor, eu tô com muita dor. E a primeira coisa que ele vai te dizer é, onde dói? E você vai dizer, não sei. E aí fica difícil para ele identificar onde está doendo isso, e ele vai conseguir através de exames e tudo mais, mas vai ser muito mais difícil, vai levar muito mais tempo. Bem diferente se você falar assim, tá doendo a minha cabeça. Ele já tem uma direção. Você deu nome à dor. Você deu uma direção. Onde dói? E o mesmo você tem que fazer com você agora. Lembra que eu falei no início da live? Eu quero que você saia daqui dessa live hoje com um norte, com uma direção. É exatamente isso que eu quero que você faça agora. Começa a pensar qual o nome dessa dor que você está sentindo. É medo? É rejeição? É a dor do fracasso? É a dor do desânimo? É a dor não conseguir de novo? É a dor da frustração? É a dor do trauma? É a dor do abandono? Qual é essa dor? É medo? É ansiedade? É a dor da saudade? É a dor do luto? Qual é essa dor? Essa dor tem que ter um nome. Identifique essa dor. E após isso, nós vamos fazer exatamente o que essa mulher fez. Ela não fez malabarismo. Percebam isso. Ela não fez nada assim. Olha que coisa extraordinária que essa mulher fez. Não, ela não fez nada disso. Ela só ouviu Jesus. Ela só deixou ele falar. E você precisa de deixar Jesus falar com você. Você precisa de, após identificar essa dor, deixar Jesus falar com você sobre ela. Eu sei que a gente fica muito no dia a dia, na correria. A mulher, ela é muito sobrecarregada em todas as áreas. E não estou dizendo que isso é ruim, não. Isso é de Deus. Deus nos deu porque a gente suporta mesmo. Nós conseguimos lidar com vários assuntos ao mesmo tempo, não é verdade? A gente consegue cozinhar, a gente consegue falar ao telefone, a gente consegue cuidar do filho, a gente consegue passar uma roupa enquanto fala no telefone, enquanto dá remédio para o filho. A gente consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Isso é um dom que Deus nos deu. Mas é necessário, no meio desse barulho, no meio dessa agitação toda, você dar ouvido ao único que tem poder para curar essa dor, que é Jesus. Talvez você tenha dado ouvido a uma amiga, uma conselheira. Talvez você tenha dado ouvido a tantas coisas. A um vídeo que você assistiu motivacional, enfim. A um livro que você tem lido, enfim. Mas, para a gente dar atenção e ouvido a Jesus, não é muita coisa. Ele não pediu nada para essa mulher. Ele só tocou na ferida dela. Ele disse, vai chamar o teu marido. Porque ele sabia que era essa área que ela tinha sofrido nesse momento. Que ela estava sofrendo há anos. Ele sabia que era justamente nessa área do casamento, que é o caso dessa mulher samaritana, era justamente a área do casamento, que era a área que ela era julgada por todos. Ele sabia que era essa área que era a situação, problema da vida dela. E outro detalhe que eu quero que você preste atenção agora é
Você percebeu como Jesus, nenhuma área é pequena para ele? Toda área importa. Por exemplo, ele curou o cego, ele curava cego. Ele curava mudos, ele curava os mudos. Ele curava os aleijados, ele curava os aleijados. Ele ressuscitou mortos, ele ressuscitou mortos. Mas ele também atendeu uma mulher que sofria no casamento. Então para com esse pensamento assim, isso aqui é muito pequeno para eu falar para Deus. Para com esse pensamento. Isso é muito pequeno para eu apresentar para Jesus. Não é pequeno coisa nenhuma. Para Deus nada é pequeno, para Deus nada é grande. Para Jesus, o seu problema é problema dele. Eu sei que é difícil a gente entender isso, porque nós vivemos numa sociedade em que é assim, problema seu. Seu problema não tem nada a ver comigo. É assim. A sociedade que a gente vive hoje é assim. Mas com Jesus, não. Você, mulher, tem dificuldade de receber esse amor de Jesus. O amor de Jesus não é o amor que a gente conhece aqui do ser humano. Não é um amor que nos julga. Não é um amor que... a culpa também foi sua. Não é esse amor. O amor que Jesus tem por nós não é um amor limitado. Olha, até aqui eu te ajudo, agora daqui para lá também você é muito folgada, também não vou te ajudar mais. Não! Olha, isso aqui é muito pequeno para mim. Sabe, isso aqui tem que ser passado para outro setor. Esse setor aqui, não, o meu setor é só para coisas maiores. Não, Jesus não é assim. Jesus, ele cuida das suas dores pequenas também. Jesus, ele não só faz milagres extraordinários. Ele não só ressuscita mortos, mas ele também cuida do seu medo. Mas ele também cuida e cura a tua ansiedade. Ele também cura o seu medo do fracasso. Ele também cura a sua insegurança. É pequeno, né? É uma coisa que ninguém vê, só você sente. Mas ele também cura essa área. Isso não é pequeno para você apresentar para Jesus. Mas é a sua dor. E Jesus fala para você como ele falou para essa mulher samaritana. Para de me oferecer coisas. Eu não quero nada. Eu quero te dar. Para de me oferecer trabalhos. Para de me oferecer oração, jejum. Entenda aqui o que eu quero dizer para você, mulher. Eu não estou dizendo que não é para você orar, que não é para você jejuar. Não é isso. Que não é para você ajudar na igreja. Não é isso. Mas eu quero dizer para você, recebe também de Deus. Às vezes a gente quer muito fazer e a gente tem dificuldade em ser amada. Dificuldade em receber da parte de Deus o que a gente precisa. Porque no momento que ele está no poço, querendo nos dar água viva, a gente está lá, tô aqui, Jesus, um copo com água. Olha aqui como que eu ajudo na obra. Olha aqui como eu faço, como eu ajudo. E a intenção é boa. A intenção, ele também gosta de você agindo assim. Mas ele está vendo essa dor aí. E Jesus não é um Jesus de empurrar com a barriga. Quando Jesus encontra essa mulher samaritana, ele está falando para ela, mulher samaritana, para. Eu não estou aqui para te pedir água. Eu estou vendo que você está vindo aqui com dor. E eu não quero mais que você sinta essa dor.
Para! O seu louvor é lindo. A sua pregação é maravilhosa e eu amo te ouvir louvar. Eu amo te ouvir pregar. Mas eu também quero te curar. Para de caminhar com essa dor. Para de caminhar todo dia ao meio-dia com um cântaro vazio procurando um poço para encher. Para! Eu quero te curar. Para de estar sempre se preocupando em fazer. Para agora esse momento, porque aqui, eu tô te dando essa água. Beba essa água agora. Sou eu que tô dando para você. E Jesus, ele fala para essa mulher: mulher, eu não preciso de ser cuidado por você. Eu vou cuidar de você. E talvez você, mulher que está aí do outro lado me assistindo agora, talvez você está pensando assim: ninguém nunca cuidou de mim. Ninguém nunca verdadeiramente cuidou de mim. Pois é. Mas Jesus quer cuidar de você. Verdadeiramente. Ele quer curar a sua alma. De verdade. Ele quer curar esse sentimento de dor. De verdade. Ele quer te ajudar a superar esse luto. De verdade. E ele sabe que você está sorrindo, mas é da boca para fora. Ele está vendo isso. E ele não está te julgando, tá? Ele não está te julgando. Mas ele quer te ajudar. E como ele fez com essa mulher samaritana, ele faz com você agora, através dessa live. Vai buscar o seu marido. Ele está dizendo para você agora: fala aí. Essa dor que você está sentindo. Vem, se abra comigo. Eu tô aqui para te curar. E é tão lindo, né? É tão lindo quando Jesus, quando a palavra do Senhor nos diz que ela larga o cântaro. É extraordinário. Ela abandona o cântaro. E ela vai embora. Olha isso. Ela larga o cântaro. A Bíblia faz questão de dizer isso. Ela larga o cântaro e ela vai embora, dizendo, gritando feliz, pulando de alegria e dizendo: este é o Cristo. Ele falou tudo o que eu fazia. Quer dizer, ela se sentiu pela primeira vez. Eu estava sendo cuidada por ele. Ele me notou, ele me olhava. Ele via eu chorando. Ele via o meu esforço em acertar. Ele via que todas as vezes que eu errei, foi tentando fazer o certo. Ele viu que os 5 casamentos que eu tive, foi tentando formar uma família. Foram 5 casamentos errados, mas eu tentei acertar. Ele me via. E ela se sentiu notada, coisa que ela não era há muito tempo. Todo mundo julgava ela, mas ela se sentiu notada por ele. Ela notou que ele olhava para ela. E nesse momento, então, ela larga o cântaro. E eu vou ler aqui com vocês de novo o que ela falou, João 4:28. E diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, este não é o Cristo? É extraordinário. Ela chegou sozinha, solitária, envergonhada, se escondendo, porque ao sol... Quem que em sã consciência vai ao sol do meio-dia buscar água num poço? Ninguém. Mas por que ela foi o meio-dia? Todas as mulheres iam de manhã.
Cedinho, 7 da manhã já estavam lá, porque o sol estava mais baixo. Mas por que ela foi ao meio-dia? Porque ela estava cansada dos olhares de julgamento. Ela estava cansada, talvez você esteja assim. Olha, eu nem quero mais ir para festa de família. Eu nem quero mais ir para shopping. Eu nem quero mais passear. Eu não tenho mais desejo nenhum de passear porque as pessoas me olham me julgando, porque conhecem a minha história. Então você se enclausurou, você se escondeu, você se guardou, você se escondeu dentro da tua casa. Pois é, você está indo no poço a meio-dia. Exatamente, é isso que essa mulher fazia. Ela ia sozinha ao meio-dia porque ela sabia que ninguém estaria lá. Mas ele foi no meio-dia para encontrar com ela, porque ele sabia que ela estava lá. Ele sabia da história daquela mulher. Todo mundo, que bom que ela foi meio-dia, assim ninguém tem que ficar olhando para a cara daquela chata. Mas ele não, ele foi no meio-dia só para falar com ela. E aí, a Bíblia diz que ela largou o seu cântaro. Então aquela mulher que estava com o cântaro vazio, indo ao meio-dia buscar água, acabou a necessidade dela. Ela não tinha mais sede. Ela largou o cântaro e saiu feliz, pregando Jesus. Aquela que queria ficar escondida. Aquela que queria passar desapercebida. Sabe aquela pessoa que, olha, é melhor que nem me vejam aqui? Eu até prefiro que ninguém me cumprimente. Eu até prefiro que ninguém tenha me notado nessa festa. Porque eu já tô cansada de certos tipos de assuntos. Eu já tô cansada. Porque de novo vão me perguntar sobre o meu filho. E meu filho tá preso e isso me dói. Porque de novo vão perguntar sobre o meu filho. E de novo ele tá numa clínica de internação. Numa clínica de recuperação, e isso me dói. Porque de novo vão perguntar do meu marido, e de novo eu tô aqui nesse lugar sozinha porque ele tá bêbado em casa, drogado em casa. E você sabe que as pessoas perguntam, né? Elas fazem questão de perguntar. É sempre assim. Mas sabe, Jesus, quando ele perguntou para essa mulher, vai buscar o teu marido? Ele não perguntou porque ele estava querendo saber da vida dela. Mas ele perguntou porque ele tinha o remédio para curar aquela ferida. E Jesus tem esse remédio para curar a sua ferida. E se você crê nisso, fale com Jesus hoje. Eu falei que eu ia te dar uma direção nessa live. E a direção de Deus para você é, quando essa live encerrar, daqui rapidinho, daqui uns minutinhos, dobra o teu joelho, abra o teu coração para Jesus e fala para ele, fala, Senhor, tá aqui o meu marido. Tá aqui. É essa aqui a minha dor. E eu não vou mais esconder do Senhor essa minha dor. Eu não vou mais fazer vista grossa, fazer de conta que não dói. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais fazer da mulher que aguenta. Não, eu tô suportando, Deus. Eu sei que eu tô suportando. Porque o Senhor tem me dado força, mas tá doendo. Me ajuda. E aí você vai ver Jesus falar com você e suprir a tua sede e você não precisar mais carregar esse cântaro pesado ao sol do meio-dia. É isso que Jesus quer fazer com você, o mesmo que ele fez com essa mulher. Ela largou o seu cântaro e passou a pregar. Aquela que não queria ser vista, passou a gritar no meio de todos. Aquele é Jesus que me curou, que me salvou. Aí sim, Jesus quer que você faça a obra, mas ele quer que você faça a obra curada. Para você ser o seu testemunho. Para o primeiro testemunho que você for usar, vai ser o seu. Eu fui curada. Não de exemplo de outra pessoa. E isso tudo bem, pode também, mas o primeiro vai ser o seu. Ele me curou.
Amém? Vamos orar juntas, em nome de Jesus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, meu Deus, nesta tarde de sexta-feira. Meu Pai, nós sabemos que o diabo tem tentado usar e tem usado muitas pessoas para tocar na nossa ferida e nos machucar, nos entristecer, nos fazer sentir vergonha da nossa situação. Mas o Senhor não é assim. Pai, o Senhor não é assim. O Senhor quer nos curar. O Senhor quer limpar a nossa alma, o nosso coração. O Senhor quer que a gente largue este cântaro pesado que a gente tem carregado. O Senhor quer que a gente abra mão dele, para que a gente venha, enfim, poder andar de cabeça erguida, dizendo que o Senhor fez em nós. Meu Deus, quando uma mulher ela é curada, ela cura outras mulheres. Ela abre espaço para outras mulheres passarem. Quando essa mulher samaritana foi curada e saiu pulando de alegria e dizendo o que o Senhor Jesus havia feito na vida dela, ela abriu espaço para hoje eu estar aqui. Ela abriu espaço para hoje essa mulher estar ouvindo contar a história dela. Meu Deus, venha curar essa dor. Venha curar essa ferida. Venha curar, meu Deus, essa alma triste. Meu Deus, nós não queremos mais carregar esse cântaro vazio, procurando de poço em poço um lugar para encher. Nós queremos ser saciadas com a água que vem de ti, com a fonte que vem do Senhor. Nós queremos nos transformar em fontes a jorrar. Como o Senhor foi com essa mulher samaritana, seja conosco também, Pai. Nos purifica, nos faça ser uma fonte a jorrar. Mulheres curadas que curam outras mulheres. Mulheres que caminham e abrem caminhos para outras mulheres passar. E também ter esse encontro com o Senhor. Meu Deus, nós iremos sim fazer a tua obra. Nós iremos sim louvar ao Senhor. Mas nós iremos curadas. Nós iremos fazer tudo isso curadas, meu Deus. Porque este é o seu maior desejo. Meu Deus, quero profetizar sobre a vida dessa mulher. Que ela venha ter verdadeiramente uma vida livre. Que ela verdadeiramente venha ser liberta. Que ela não venha ter medo de tocar em alguns assuntos, porque há uma ferida ali. Não. O que o Senhor quer para nós é que não haja nenhum cantinho da nossa vida que a tua luz não tenha chegado. Que nós não venhamos ter, meu Pai, o quartinho da bagunça na nossa alma. Que este quartinho não venha estar, meu Pai, ali escuro, escondido, cheio de coisas guardadas. Não. Este quartinho será limpo hoje e agora. Eu creio, meu Deus, porque este é o teu desejo, muito maior do que o meu, e mais ainda maior do que o nosso próprio desejo de sermos curados. Meu Pai, que essa mulher venha abrir o coração para ti.
e deixar o Senhor tocar na ferida. Que ela venha dizer: Jesus, é aqui a minha dor. Me cura. E verdadeiramente ela será curada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, meu Deus. Aleluia, Senhor. Te glorifico, meu Pai. Exalto o teu santo nome, porque só o Senhor é digno, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glorifique ao nome do Senhor, porque a obra dele na sua vida é muito grande. Mas você não pode caminhar com dor. Com dor a gente não vai muito longe. Vai chegar um momento em que a gente tem que parar para curar o que está doendo. E esse momento é agora. Esse momento é agora. Amém? Deus abençoe a sua vida, mulher de Deus. Eu quero te convidar aqui para acompanhar o nosso canal no WhatsApp. Nosso canal no WhatsApp é Comunidade Batista da Fé Mulheres. Lá você vai encontrar este processo de cura interior que eu tenho feito com as mulheres da igreja. E eu tenho certeza que você vai receber e você vai ser curada de verdade na sua alma. Aquela ferida que ninguém vê, mas que você está sentindo. Amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus a esse projeto do Senhor Jesus de cura interior. Deus abençoe em nome de Jesus. Sexta-feira estarei de volta mais uma vez com mais uma live nesse processo de cura interior. Um forte abraço e até lá, se Deus quiser. Deus abençoe a todas.